Olá meus irmãos, olá minhas irmãs da Seara de Jesus, de Embu das Artes. É com muito prazer, com muita alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos através desta transmissão do Facebook, transmissões semanais que são feitas toda segunda-feira às 19 horas e ficam gravadas aqui no Facebook e também estão disponibilizadas no nosso canal no YouTube, Seara de Jesus. Então não só as nossas palestras semanais estão lá no canal do YouTube, como também as nossas aulas. Então se os irmãos que não são alunos, por curiosidade, quiserem saber um pouco mais dos nossos estudos, dos nossos ensinamentos, entrem lá no grupo lá do canal do YouTube, Seara de Jesus, que vocês poderão assistir às nossas aulas. E o nosso tema hoje é esquecimento do passado. Então, antes de nós começarmos então a nossa reflexão do dia, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a essa oportunidade de aprendizado e que possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, antes de nós começarmos a falar um pouco sobre o esquecimento do passado, vale a pena nós lembrarmos e relembrarmos da finalidade da reencarnação. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 167, Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da reencarnação? Qual é a finalidade, então, da reencarnação? E os espíritos respondem: seria o melhoramento progressivo da humanidade. Através do quê? Através da vivenciação, através da experimentação dos nossos erros e acertos de nossas existências. E eles ainda concluem dizendo: sem isso, como haveria a justiça? Como haveria a justiça divina? Porque aqueles que não acreditam na reencarnação, eles se perguntam: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros nascem no luxo, sem que esses que nascem na miséria nada fizeram para que justificasse então essa situação? Com isso, muitos até duvidam da bondade de Deus e da justiça divina. Então, quando nós começamos a entender então a reencarnação, concluímos que já tivemos inúmeras experiências para a colaboração do nosso progresso espiritual. E vem sempre aquela curiosidade, Quem fui na encarnação passada? O que eu fiz na encarnação passada? E muitos procuram a terapia, então, de existências de vidas passadas. Mas será que vale a pena nós sabermos sobre a nossa encarnação passada? Na questão 392 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, por que nós perdemos a lembrança do passado? E os Espíritos respondem categoricamente: nós não podemos e não devemos saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Por quê? Porque sem esse véu do esquecimento, nós não seríamos senhor de si. Aí na sequência desses estudos, vem justamente dizer a respeito das inconveniências da lembrança do passado. Por quê? Porque em certos casos, se nós lembrássemos das nossas existências passadas, diante dos nossos atos, diante dos nossos erros, nós poderíamos nos humilhar bastante. E em outros casos até, aonde agora nós teríamos uma prova para justamente provar a nossa capacidade de praticarmos a humildade, nós poderíamos, nesse caso, exaltar o nosso orgulho. Então, nós seríamos com essa lembrança, nós atrapalharíamos e interferíamos até no nosso livre-arbítrio dessa atual existência. Então, na verdade,
esse esquecimento, então, meus irmãos, ele não é absoluto. É apenas na nossa existência corpórea. Porque esquecemos aquilo, nós só esquecemos aquilo que somente poderia atrapalhar ou influir no nosso livre-arbítrio. O que vai nos restar é justamente a intuição da voz da nossa consciência. Porque de nossas bagagens de vivências passadas, a consciência vai nos advertir o que nós devemos fazer de certo e o que nós não devemos fazer. A consciência vai sempre nos alertar. Então, a reencarnação é a melhor terapia de vida passada que existe. Por quê? Porque através dela nós vamos nascer numa família, aí que nós vamos ter uma regressão de memória, que são os nossos ajustes. Aí vem os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho. Essa será a terapia de regressão. Porque justamente, meus irmãos, a proposta da reencarnação é trazer o passado para que o novo seja constituído. Que é justamente a prática no presente. É a prática do nosso aprimoramento moral. Você vive situações, que são terapias de vidas passadas. Por quê? Porque você vê no outro aquilo que você constituiu, aquilo que você construiu. Aquilo então que você vê no outro é aquilo que você construiu para você mesmo. Por isso, meus irmãos, que a justiça divina, ela é perfeita. Porque dentro de uma mesma família, às vezes resgata dois inimigos, um no útero do outro. Um exemplo de um fato de esquecimento do passado, no livro Nosso Lar, tem um capítulo que diz sobre esses fatos, que a Dona Laura, uma personagem do livro, a Dona Laura e o marido dela, que habitavam a colônia no Nosso Lar, começaram espontaneamente a ter regressões de outras vidas, não só da vida pretérita antes de voltar à erraticidade, mas de outras vidas. E aquilo começou a causar perturbações. Então o casal procurou lá o mentor, lá, o mais experiente, que era o Clarencio, para justamente passar essas informações para ele. E ele direcionou o casal para o Ministério do Esclarecimento. E lá realmente constataram que esse casal estava tendo então essas regressões espontâneas. Então, através lá dos equipamentos do Ministério do Esclarecimento, eles imprimiram para eles os episódios dessas vidas, de 2 vidas pregressas, apenas 2 vidas. E eles praticamente leram o roteiro de suas vidas ali. Então, segundo o relato do livro, eles puderam vivenciar ainda mais essas existências pretéritas, passando por uma espécie de uma máquina, onde eles iam sentir todas as sensações, o cheiro do local, todas essas sensações nessa máquina, mas eles não suportaram, eles pediram para parar, porque depois a consciência pesou tanto, meus irmãos, que eles nem conseguiram depois continuar na colônia, já pediram para regressar à vida terrestre, para reencarnar, para justamente reajustar aquilo que eles perceberam que cometeram. Olha só a gravidade que é sobre nós conhecermos alguns episódios de nossas vidas passadas. A lembrança do passado, ela é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior, como diz a questão 397 do Mundo dos Espíritos. Mas por que isso? Por que é importante então esquecer o passado? Sabe por quê, meus irmãos? Porque com a medida que você mede o outro, você mede a si mesmo. Como nós somos extremamente rígidos com os outros,
como nós não temos o mínimo de boa vontade, sequer uma pequena ofensa, como nós somos rígidos com relação à imperfeição alheia, é essa medida com que você mede. Então, quando você se lembra do passado, que medida você vai usar? A mesma. Nós, muitas vezes, somos tão endurecidos que se você se lembrar do passado, se você se lembrar das últimas existências, você poderá entrar num processo de culpa depressiva. Por quê? Porque você não vai conseguir ter misericórdia com você mesmo. Você não vai conseguir se perdoar. Então, um dia e que o nosso perdão for suficientemente grandioso para abarcar qualquer ofensa, aí você vai conseguir, aí nós vamos conseguir lembrar de todo o nosso passado. Por quê? Entender as razões somente não vai diminuir o nosso sofrimento. Que a única coisa que vai apaziguar o nosso sofrimento é se sentir-se amado, é de se sentir consolado. Aí você terá uma grandiosidade, um mar de grandiosidade com você mesmo. Aí você será tomado por uma grande indulgência com você mesmo. Mas até lá, meus irmãos, será que vale a pena mesmo nós lembrarmos do passado? Diante de tudo isso? Melhor não, né? Melhor deixar a providência divina tomar conta disso. Bezerra de Menezes diz uma frase muito interessante: não viverás nada que não seja para teu crescimento espiritual. E meus irmãos, no mês de setembro é o mês da prevenção ao suicídio. Como já falamos, né, dessas vivenciações, né, na pluralidade das existências, nós evoluímos muito através da dor, nós evoluímos muito através do sofrimento, né, para valorizarmos, para progredirmos moralmente. E sofremos muito, mas nós não podemos jamais tirar a nossa vida, porque a vida não é nossa, a vida é de Deus. Como nós falamos do objetivo da reencarnação, como nós acreditamos na reencarnação, a morte do corpo material não cessa a vida espiritual. Ou seja, a morte não existe. Morre apenas o corpo, que é matéria, o espírito não. Então, se nós que estamos com uma ideia de botar fim na nossa vida, não vale a pena. Porque depois o arrependimento é muito grande, o sofrimento é muito grande, meus irmãos. Então não vale a pena. Então, quando os irmãos tiverem, às vezes, um processo deprimido, chateado, vamos elevar os nossos pensamentos. Aproveite essa ferramenta que nós hoje disponibilizamos no Facebook, através das nossas palestras, das nossas aulas, de conectarmos na nossa casa, onde antes dessa pandemia nos reuníamos toda semana. Então vamos nos conectar com bons pensamentos, e sempre é bom lembrar dos ensinamentos de Jesus, sempre é bom relembrar o Evangelho de Jesus. E eu quero trazer para vocês uma das bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação de que hão de ter os que sofrem a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, com o prelúdio da cura. Também, meus irmãos, nós podemos entender então, com essas palavras, que devemos o quê? Nos considerarmos felizes por sofrer, visto que essas dores desse mundo, desse planeta escola onde nós estamos vivendo, são na realidade, muitas vezes, o pagamento
de nossas faltas anteriores. E que essas faltas vão fazer, essas faltas que nós contraímos, né? Se nós suportarmos pacientemente na terra, essas dores, né, vão nos poupar séculos e séculos de sofrimento da vida futura. Então, nós devemos sentir-nos felizes por ter essa oportunidade de evoluirmos cada vez mais e despertarmos a nossa consciência, permitindo saudar um pouquinho mais, cada vez mais, para a tranquilidade do nosso futuro. Então, meus irmãos, eu desejo a todos uma ótima semana, uma ótima reflexão sobre o tema hoje abordado e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Fique com Deus.